Bom, então vamos lá. Ato infracional para adolescente. Adolescente. O adolescente considerado autor de ato infracional será submetido a uma atividade persecutória do Estado. O adolescente considerado autor de ato infracional será submetido a uma atividade persecutória do Estado. Ponto. Trata-se da persecução socioeducativa. Trata-se da persecução socioeducativa. Que se desenvolve em duas etapas. Pré-processual e processual. Pré-processual e processual. Pré-processual e processual. Ponto. O procedimento inicia-se na polícia é remetido ao Ministério Público e a partir daí prossegue em juízo no sistema acusatório. No sistema acusatório. Sistema acusatório é esse sistema que tem autor, réu e juiz. Garantias processuais e tudo mais. Tá? Então, sistema acusatório. Ponto. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar na polícia, depois ir para o MP e depois ir em juízo. Vamos cuidar da parte processual primeiro. Procedimental e processual. Depois vamos falar das medidas socioeducativas. Certo? Lá na polícia, nós vamos ter dois caminhos. Dois caminhos para a gente chegar até o MP. Um caminho que é um caminho que tem mais detalhamento, que é no caso do flagrante. E um caminho com menos detalhamentos, que é o caso fora do flagrante. Tá? Então, vamos lá. Fase policial. Fase policial. Fase policial. Em situação de flagrante, o adolescente será levado à autoridade policial. Levado à autoridade policial para formalização de sua apreensão. Grifa ou apreensão. Formalização de sua apreensão. Formalização de sua apreensão. Vírgula, se possível, a uma repartição especializada. Uma repartição especializada. Especializada. Ponto.
A autoridade policial como? Especializada, ponto. A autoridade policial lavrará o auto de apreensão em flagrante. O auto de apreensão em flagrante. Veja, auto de apreensão, tá? Não é de prisão. Na verdade é tudo prisão aqui, mas é um eufemismo, né? Uma figura aí para dizer que está privado de liberdade. O auto de apreensão em flagrante. Mandando também apreender os objetos e instrumentos da infração. Mandando apreender os objetos e instrumentos da infração. Assim como... Tá rápido, né? Mandando apreender os objetos e instrumentos da infração, vírgula, requisitando exames e perícias. Requisitando exames e perícias. Necessárias. Ponto. Agora vem a primeira situação aqui, hein? Ponto. Não havendo violência nem grave ameaça contra a pessoa, o auto poderá ser substituído por um BO circunstanciado. O auto poderá ser substituído por um BO circunstanciado. O auto poderá ser substituído por um BO, boletim de ocorrência, circunstanciado. Circunstanciado. O que é um BO circunstanciado? É um BO bem feitinho, né? Caprichadinho, né? Afinal de contas, está aprendendo o adolescente, né? Está aprendendo, cara. Ele está sendo apreendido por um boletim de ocorrência circunstanciado. Esse boletim de ocorrência circunstanciado, ele, na realidade, se você fizer um DNA do termo circunstanciado, que nasceu 5 anos depois, vai dar que ele é o pai, entendeu? Ele é o pai do desgraçado do termo circunstanciado. O BO circunstanciado é pai do termo circunstanciado da Lei 9.099, que veio 5 anos depois, tá? Bom, então está apreendido o adolescente. Se tem grave ameaça ou violência, é um auto de apreensão. Se não tem, é um BO circunstanciado. O legislador, então, entendeu que sem violência ou grave ameaça, o fato seria mais simples. Portanto, não precisa de um auto de apreensão em flagrante. Quem já acompanhou aqui um auto de prisão em flagrante na delegacia? Ou um auto de apreensão? Alguém já acompanhou como advogado aqui um auto de apreensão e tal? Demora, né? Aquilo vai... Até começar já demora. Depois que começa ainda tem que ouvir um, ouvir outro. Faz aquele... O BO é mais rapidinho, né? É mais ligeirinho. A ideia é essa aí. Só que tráfico de drogas, por exemplo, tem violência ou grave ameaça contra a pessoa? Não tem, né? E é simples. Aprendeu lá 283 papelotes de cocaína, né? 78 pedras de crack, 6 tijolos de maconha, um montoeira de fuzil R15. Cadê a simplicidade do fato aqui? Né? Formação de quadrilha. Então aí complicou, né? Mas enfim, nesse caso, lógico, o delegado vai fazer um baita de um auto de apreensão em flagrante, vai colocar na mesa lá, tal, fazer bonito, tirar foto, e vai fazer o trabalho dele, lógico. Não tem problema nenhum ele fazer um auto de apreensão, ele pode substituir. Tá? Agora, por outro lado, uma lesão corporal leve, entendeu? Um crime de ameaça, que para o adulto é um termo circunstanciado e estamos conversados, ele vai ter que fazer um auto de apreensão, porque tem violência contra a pessoa, porque a lesão corporal leve tem violência, né? Ou não tem? Né? Só se for super-homem, que deu um sopro, o cara caiu lá, o caminhão te virou o caminhão de tijolo. Mas mesmo assim é uma violência, é um sopro violento. Né? Tal. Enfim. Então essa fórmula do legislador não foi a melhor fórmula do mundo. Tem seus problemas. Né? Mas para efeito de concurso está fácil. Né? Está fácil responder. Aí vem a segunda etapa. Vamos lá. Em seguida, vai vendo se é fácil ser delegado de polícia. Não é mole não, hein?
Quem quer ser delegado aí não é mole, não. Em seguida, verificará a autoridade a possibilidade de liberação do adolescente. Liberação do adolescente. Aí o critério é outro, hein? Olha só. E aí o critério é a proteção da ordem pública e a garantia pessoal do adolescente. A proteção da ordem pública e a garantia pessoal do adolescente. Garantia pessoal do adolescente. Veja só que o delegado de polícia aqui está numa saia justa legal, desgraçada, né? Porque, gente, proteção da ordem pública, vocês que são todos processualistas, é motivo de decretação de prisão preventiva ou de manutenção de prisão preventiva. Só que o juiz, quando vai decretar uma prisão preventiva ou mantê-la, o faz num processo com advogado, promotor, contraditório, recurso, tal. O delegado está lá na fase pré-processual, entendeu? Vai deixar de liberar um adolescente por uma situação de uma avaliação subjetiva dele. É muito bom, então, que ele fundamente isso, né? Se ele está deixando de liberar, principalmente mantendo a restrição, porque a regra sempre é o ius libertatis. Se você vai manter a apreensão, você tem que justificar na ordem pública ou na garantia pessoal do adolescente. Garantia pessoal do adolescente, você tem lá uma comunidade lá fora, o adolescente atropelou uma criança, né, um crime culposo, tá? E tem uma comunidade lá fora que quer ter uma fogueira bonita, bacana, marshmallow, tal, falta só o adolescente na fogueira. Então, esperando o adolescente sair da delegacia para enriquecer aquela fogueira e tal. Então, o delegado não vai soltar para protegê-lo. Agora, tirando essa situação de garantia pessoal dele, é garantia da ordem pública. O que é isso? No processo penal é muito discutível, né? Se você vê o Celso de Mello, o ministro, falando de garantia da ordem pública, dá vontade de pegar um avião e ir embora daqui rápido. E ele não está errado, né? Assim, garantia da ordem pública é antecipação da pena. Você pensar bem, o cara não está ameaçando testemunha. O cara não tem nenhum indício que vai deixar o pisolato da vida, vai para a Itália, não vai fugir. E aí você vai falar, não, mas ele pode voltar a praticar crime. Então nós vamos manter, porque ele praticou um crime grave, tudo indica que ele vai... Putz, como diz, uai, como diria o mineiro ou o americano, né? Uai, né? Uai, né? Lá em Tuverá, fala uai também, não fala uai? Fala uai. Até dois uai, né? Uai, né? Uai, né? Fala uai lá, que eu sei que fala. Então o que acontece? Agora o delegado vai aplicar isso lá no ovo. Só que o lado bom é que são 24 horas. Ele aplica, manteve apreendido e encaminha para o MP em 24 horas. Então é rapidinho. O juiz é o processo inteiro. Mas tem advogado, tá recorrendo. Tá? Bom, então tá aí, né? Aí o critério já é outra coisa. Bom, ponto. Deve o delegado de polícia justificar a restrição de liberdade. Justificar a restrição de liberdade. Agora, tudo bem, então vamos lá, ponto. E essa justificativa não é nada demais. Hoje, na prisão em flagrante, ele tem que justificar também. Na Lei 6368 de Tóquio, 76, foi a primeira vez que o delegado também tinha lá, quando ele qualificava como tráfico de drogas e não como uso, porte para uso, ele tinha que fundamentar também o flagrante. Então, já tem história essa coisa do delegado fundamentar seus atos, né? Tal. Embora seja um ato administrativo, numa fase inquisitiva. Em caso de liberação, o adolescente será entregue a seus pais ou responsável. Em caso de liberação, o adolescente será entregue a seus pais ou responsáveis. Sobre o compromisso de apresentação ao MP.
sobre o compromisso de apresentação ao MP. Ao MP. Imediatamente ou no primeiro dia útil. Imediatamente ou no primeiro dia útil. Ou no primeiro dia útil. Então, assim, aprendeu, vai liberar, não tem perigo à ordem pública, nem garantia pessoal dele, chama lá a mãe, pai. Ah, não tem nem mãe nem pai, o responsável, o representante legal. Aqui, a jurisprudência vai dar uma relaxadinha, e os libertatis. Representante legal de criança e adolescente é pai, mãe e tutor. E, eventualmente, o guardião para ato determinado na forma do artigo 33 do ECA. Representante legal. Então, pai e mãe, tutor ou guardião para efeitos específicos, às vezes não acha. Né? Estamos falando aqui de 3 horas da manhã, sexta-feira à noite, endereço Favela Paraisópolis, né? E família desgraçada na vida, muitas vezes. Não vai achar ninguém. Aí tem um avô, bora com avô. Vai lá, libera para o avô. É avô. Documentação, tá? Avô, lembrou. Tio. Não pode liberar para o pai da rua, né? Para o traficante chefe. Pô, dá meu menino aí. Como é que fala? A biqueira tá vazia lá, absurdo. A pessoa, o quê? Não faça a vida, não. Tá precisando do carinha lá, da biqueira lá. Agora, o avô, o tio e tal. Entendeu? Não achou ninguém. Entendeu? Não achou ninguém. Aí tem uma situação, que é o conselho tutelar. Que esse menino, além de adolescente autoridade infracional, também está com lesão ao direito fundamental. Lesão ao direito fundamental. Então também é destinatário de atendimento pelo conselho tutelar para aplicação de medidas de proteção. Criança e adolescente com lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental será atendido pelo conselho tutelar. Artigo 136 do ECA. Esse garoto, além de ser autoridade infracional, leve, pelo jeito, porque não tem perigo de ordem pública, ao ser liberado, se constatou que ele não tem família. Tem violação ao direito à convivência familiar. Quem que atende nessas situações? Conselho tutelar. Chama, talvez por isso que não tenha tanto conselho tutelar assim, querendo ser conselho tutelar, tanta gente querendo ser conselho tutelar. Porque vai fazer esse atendimento. E vai fazer o que esse menino? Aplicar medida de proteção. Eventualmente, acolhimento institucional. E nesse caso, encaminha ao IP do plantão, que só hoje em dia, nós vamos falar disso, de 2009 para cá, o acolhimento não pode ser feito pelo conselho tutelar mais, direto. Tem que ser feito por ordem judicial a pedido do promotor. Então, olha que pode estabelecer uma vexata questio aí, lá na repartição policial. Agora, a entidade de atendimento pode acolher criança e adolescente em situação emergencial e comunicar ao juiz em 24 horas. Em situações emergenciais. Então, se o juiz e o promotor não quer ser acordado 3 horas da manhã, ele pode muito bem combinar com o abrigo da cidade, com o acolhimento, com o conselho tutelar, com o delegado de polícia. Em casos dessa situação, nós vamos ter um acolhimento aqui em tal entidade que já é para adolescente, já é adequada. O que acontece muitas vezes? Vai lá, tem uma entidade de bebê. Aí pega um moleque de 15 anos de idade, usuário de droga, que furtou para comprar droga, e o delegado colocou em liberdade, que não é caso de manter a apreensão, não tem família, aí bota o moleque numa entidade de bebezinho e fica lá. Todo mundo morrendo de medo daquele moleque ali dentro da entidade. Né? Então assim não dá. Então o juiz tem que ter, o promotor tem que ter lá um esquema pronto para uma situação como essa, um abrigo de adolescente, enfim, adequado e tal, que vai ser a solução para um caso desse. Mas isso aí, se cair no concurso, estão realmente de muita sacanagem com vocês. Não deve cair. É mais para o caso de vocês serem juízes e promotores da infância, que eu acho que vão ser um dia. Né? O mais breve possível, se possível. Né? Tá? Entenderam aí a coisa? Normalmente, entrega para o pai, para a mãe, para o responsável legal. Não achou ninguém? Conselheiro tutelar. Tá? Que vai encaminhar esse moleque eventualmente para um acolhimento institucional numa entidade da cidade. Tá? Muito bem. E com compromisso de apresentação ao Ministério Público para audiência informal. Anotaram tudo isso aí já, né? Agora vem o caso da não liberação. Né? Em caso de não liberação... Oi, pois não. Se a pessoa tiver família, mas ninguém assumir o compromisso. Pode acontecer. Então, não, você vai encaminhar para o conselho tutelar. Que não vai não liberar. Entendeu? E acontece muito disso. Tem de lá tá a mãe. A mãe fala, o quê? Tá lá? Eu quero mais que vá. Não posso falar o que a mãe vai falar, entendeu?
Mas que vai tomar, xinga o policial. Porque a mãe já está com crack até os, né? Você vai responsabilizar a mãe depois, tal, mas aí vamos chamar o conselheiro tutelar, liberar para o conselheiro, encaminha para um abrigo, por aí afora, entendeu? O argumento de não liberar para garantia pessoal dele é um absurdo, né? Eu não tenho, então, onde o menino que é abandonado e eu vou manter ele na delegacia de polícia, apreendido. Como é que tá? Em caso de não liberação, é isso que eu falei já? O adolescente será prontamente encaminhado ao Ministério Público. Será prontamente encaminhado ao Ministério Público. Ou no prazo máximo de 24 horas. Ou no prazo máximo de 24 horas. Juntamente com seus pais ou responsáveis. Juntamente com seus pais ou responsáveis. Bom, e aí? Vai de quê? Vai de carrão, né? Carro oficial, né? Olha que chique, né? Ele pode andar de viatura policial? Moleque? Pode. Você já andava de viatura policial? Carnaval, essas coisas. Não? Mas acontece, né? Nunca. Hã? Já andou no compartimento? Ah, não. Não pode andar no compartimento. Lá no coração de mãe. No coração de mãe. Coração de mãe, porque lá cabe. Né? Coração de mãe é um coração. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Eu não sou mãe. Mãe. Aí, ó. Corações são diferentes. Cabe todo mundo nesse coração. Pode amar todos nós aqui, junto. Né? É o coração de mãe. Então, lá é coração de mãe, cabe todo mundo. Mas não pode entrar o adolescente ali dentro. Né? Pode andar no banco traseiro. Né? Só não pode andar em duas situações. Lembra bem disso. Lá atrás e dirigindo a viatura, porque não tem habilitação, não é motorista da polícia. Não pode dirigir. E não pode andar lá atrás. Banquinho traseiro, sem problema nenhum, sossegadinho, vai lá. E é chato, hein? Viatura policial é chato de andar. Eu já andei, fui delegado, né? Pouco tempo. Mas andar na viatura eu quis andar. Quis. 4 meses deu tempo de andar na viatura pra caramba. 22 anos de idade. Olha que responsabilidade da banca, né? Fui delegado, sabe aonde? Em Jeriquara. Conhece Jeriquara? Pode procurar. Qual foi o primeiro delegado da cidade? Fui eu. Era um dano ao patrimônio público. Porque não tinha nada lá. Não justificava eu estar lá. Né? Não tem até hoje. Não teve mais. Acho que foi o único. Então. Eu fui e ninguém foi mais. Tinha 7 inquéritos em andamento. Briga cachorro com gato. Caiu da bicicleta, instaura o inquérito aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não instaurei um inquérito. Eu estava fazendo oral do MP. Aí fiz a academia de polícia, assumi a delegacia, assinei o livro de inventário e tombo. Pá! Abri e fechei. Abri e tombei, né? Era um dano à improbidade ambulante, né? Dinheiro jogado fora, meter lá, né? Tudo bem. Aí foi interessante, que a academia de polícia foi interessante, fui muitos amigos da polícia, conheci a polícia lá de dentro, conheci assim, dentro do que foi possível, né? Você passa a admirar também os bons policiais, tem muitos bons policiais, como tem maus policiais, tem maus juízes, maus promotores, não é média não, mas é profissional, depois que você vai trabalhar, você vê que tem muita gente boa, e a polícia é muito atacada, né? Mas tem muito policial bom, muito delegado bom, e felizmente quando o cara faz uma besteira lá, aquilo traz uma nota para toda a instituição, né? Mas então, aí não sei nem porque eu estou falando, perdi totalmente o assunto agora, não sei o que é ECA, é penal, o que eu estou dando aula do que mesmo? É a viatura, né? Mas não anotaram nada ainda, né? Então vamos lá. O adolescente não poderá ser conduzido. O adolescente não poderá ser conduzido em compartimento fechado de veículo policial. Tem um artigo, hein? Vocês querem artigo? Imagina que não quer o artigo, né? Qual artigo? Quem sabe aí já? Vocês já estão lendo isso aí já. Vocês são fogo. Essa maquininha aí é uma desgraça. Vocês estão conferindo só. Professor, já errou o artigo aí, ó. Artigo 182... Não, 178 do ECA. 178 do ECA. 178 do ECA.
Hoje que esse negócio de tablet, não tem mais dúvida, né? Mesa de bar, assim. Foi campeão, não sei do que em tal ano. Foi bosta nenhuma aqui, ó. Foi nada aqui. O campeão foi o Grêmio. Não tem mais nada essa coisa de bravata de bar, né? Que fala, foi sim, ganhou. O fulano centroavante era o fulano. Sempre tem um chato que vai lá, era nada. O centroavante é esse cara aqui. Tal. Acabou essa história de bom de garganta, né? Tal. Então, 178 do ECA. Tal, ponto. E se andar na viatura policial e jogar lá no Chilindró e der uns caras de pau, um zerinho com ele assim, o que acontece com o policial aí, né? Tem um crime, 234 do ECA, 232 do ECA, que tem a ver com a restrição de liberdade e com submeter a situação de vexame ou constrangimento, tá? Então, põe assim entre parênteses na frente, a violação pode implicar os crimes 232 e 234 do ECA. Esses dispositivos aí, 232 e 234 do ECA. Um é manter apreendido quando é caso de liberação, o outro é submissão a vexame, constrangimento, para lá. Tá? Ponto. E o algema nós já falamos, agora eu ia falar da algema nesse momento, né? É aquilo que eu falei para vocês, o uso de algemas, né? É um uso rotineiro no fórum. Caiu no concurso. Discurso sobre a proteção integral e a condição peculiar de pessoas de desenvolvimento para dizer que não. E no final, um salvo em situação de... Porque a realidade, quem trabalha com ECA, o examinador pode ter, com certeza é uma pessoa que tem conhecimento da área, evidentemente, o examinador, ele sabe que no fórum está todo mundo de algema, né? Então, salvo para a proteção pessoal do adolescente ou para a proteção da sociedade em caso de necessidade. Tá? Pronto, vamos lá. Fase, agora é o seguinte, ponto. Fora da situação de flagrante, lembra que eu falei que tem dois caminhos? No flagrante, é isso aí. Apreendeu, formalizou, liberou, não liberou, leva para o MP. Agora, fora da situação de flagrante, na forma do artigo 177 do ECA, a autoridade policial investigará os fatos. E remeterá. Que pressa, professor, né? Pior que eu fico assim, ó. Eu fico vendo aqui, tem gente que é rapidinho. E fica olhando pra mim. Aí eu nem olho pra ele mais. Porque estava esperando. Tem gente que é mais lerdinha. Vai, desenha, tem 4 canetas na mão, uma cor verde, abacate, colorido, tal. Então eu fico assim, tentando fazer o meio de campo. Eu, por exemplo, seria um lerdo, porque a minha letra, se eu escrever devagar, eu já não entendo muito. O cartório quer morrer comigo. E se eu escrever rápido, aí é um traço. Um traço significa tudo, né? Então é fogo. Aí o cartório vai lá, doutor, o que é isso aqui? Falou, eu não sei. Deixa eu analisar de novo o processo, eu vou dar outra cota. Porque essa cota já era. Né? Se você não conseguiu, nem eu. Como é que está aí? Autoridade policial. Investigará os fatos e elaborará relatório circunstanciado. Investigará os fatos e elaborará relatório circunstanciado, remetendo ao Ministério Público. Como é que vai fazer essa investigação? O delegado está lá, aí chega o conhecimento que o furto das Casas Bahia foi feito por um grupo de adolescentes. Não tem flagrante. Chegou o conhecimento dele. O guarda viu. O que ele faz? Está no inquérito? Não tem figura do inquérito para adolescente. Então, como é que chama esse procedimento? O brasileiro gosta de nome, né? Não tem nome. Dá o nome que você quiser. Carlos, sei lá. Pode pôr assim, procedimento de apuração de ato infracional. O melhor que me vem à cabeça assim é esse. Procedimento de apuração de ato infracional. É isso. Pode pôr até curvinho, assim, procedimento de apuração de ato infracional. Põe o centralizar, tá bem no meio da folhinha, bonitinho. Pronto, tá dado o nome. E aí, como é que faz essa investigação? O ECA não tem norma de processo. E muito menos norma de investigação policial.
E, aliás, a gente não aprende investigação policial, né? Eu tive aula de investigação policial quando fui delegado de polícia. E depois aprendi como promotor, fuçando. Tem uma faculdade que eu conheço, não sei, aqui em São Paulo acho que não tem. No Rio de Janeiro, na UF, eu fui fazer uma palestra lá, participar de um simpósio, sobre segurança pública. Faculdade de Segurança Pública. Tem direito e tem segurança pública. Né? Por isso que no Rio de Janeiro a segurança pública é uma maravilha, por causa disso. Foi sensacional. Essa piada podia não ter feito. Né? Mas enfim, a Faculdade Federal Fluminense. Né? Enfim, como é que o delegado faz essa investigação? CPP. Tem uma norma do ECA, calma. Tem uma norma do ECA que é o seguinte: na falta de regras dos procedimentos do ECA, aplica-se subsidiariamente as normas gerais de processo pertinentes. É 152 do ECA. Então isso vale para todos os procedimentos do ECA. Aqui, qual que é o procedimento pertinente aqui? Qual que é o CPP? Então, como é que faz a oitiva de uma testemunha? Como é que faz uma cariação, reconhecimento de pessoas ou coisas? O delegado vai se valer do 152 e, subsidiariamente, do CPP. Ou de normas especiais. Escuta telefônica, enfim, por aí fora. Certo? Vamos colocar no papel, então. Para as investigações, a autoridade policial, utilizando-se do artigo 152 do ECA, aplicará as normas gerais de processo penal. Por exemplo, o CPP. Aí, ó. Cuida do cara o tempo todo, tal. Quando é criança, quando é adolescente, agora sim. Que horas são agora? Pai, tô saindo. Deixei a chave na portaria. Puta merda. Vai dormir com um barulho desse, né? Aí, ó. Fogo, meu. Fogo. Fazer o quê? Eu vou encontrar com ele na balada aí. Perigoso é topar o cara na balada ainda, né? Até parece que eu vou pra balada, né? A balada minha é padaria, tomar um lanche. Aí. Eu tive filho muito cedo, com 13 anos de idade. Por isso que eles estão velhos já. Sou um menino prodígio nesse aspecto também, de filho, assim. Fogo. Vamos lá. Vai com Deus. É com Deus, né? É com Deus mesmo. É rezar pra cacete. Desculpa, pra caramba, né? Vamos lá. Como é que tá? Até desconcentrei aqui. Como é que tá? Tá? Por exemplo, CPP. Certo? Ponto. Fase do Ministério Público, do MP. Fase do MP. Então nós chegamos no Ministério Público, certo? Daqui, do MP, pode morrer aqui, pode não continuar, pode haver o arquivamento ou a concessão da remissão, que vai só para homologação judicial, e aí encerrou. Ou pode daqui ser uma transição para a fase processual. O promotor iniciar uma ação, oferecer a tal da ação socioeducativa pública, por meio de representação. Representação é como se fosse a denúncia lá do processo penal. Aqui o nome é representação, é outro eufemismo, um nome diferente, chato e um nome besta, né? Que representação tem 200 significados no próprio ECA. Imagina no direito. Falasse denúncia mesmo, para ficar mais fácil para o concurso. Mas usar o termo representação. É moto ou estão furando alguma coisa aqui dentro? Não dá, né? Furadeira. Bom. Vamos lá. Fase do MP. No Ministério Público, o promotor de justiça podia ser pior, gente. Você podia estar no dentista essa hora, isso podia ser a broca dele abrindo o seu canal. Abrindo o seu canal. Você... Coisa chata é dentista, hein, gente? Você entra assim, né? Tem a atendente bonitinha, né? Tudo bom, tudo bem e tal. Aí você chega lá, você... queima o filme na primeira babada que você der assim, né? Nossa Senhora, parecido. Né? Já era. Então, como é que é? No MP... fará a oitiva informal do adolescente. Vou gritar aqui.
Fará a oitiva informal do adolescente. Mais alto. Fará a oitiva informal do adolescente. Oitiva informal. O tema é esse, oitiva informal. Do adolescente, seus pais ou responsável, vítimas e testemunhas, se possível. Vítimas e testemunhas, se possível. Nunca é possível. Ninguém merece ser vítima do crime e ficar as 24 horas lá andando atrás do defunto, né? Para até chegar no MP e ser ouvido. A vítima vai para casa e o adolescente informal é o adolescente e seus pais, geralmente, né? Mas se a vítima for lá, você ouve a vítima, né? Tal. Ponto. Após a oitiva, tem o promotor, em regra, 3 opções. Tem o promotor, em regra, 3 opções. Dois pontos. Saúde. A. Promoção do arquivamento. B. Concessão de remissão. A remissão aqui é remissão com 2 S's. Tem a remissão com C cedilha, né? Que é lá do Código Penal, trabalha 3, desconta 1, se tiver falta grave, perde, dá até 1/3, aquela coisa toda lá, né? Mas aqui não tem nada a ver com isso. Aqui é remissão com 2 S's. Nós vamos ver o que é depois. C. Oferecimento de ação socioeducativa por meio de representação. Por meio de representação. Por meio de representação. Ponto. Então, essas são as 3. Tem outras situações? Tem, pode acontecer outras tantas coisas. O promotor recebe e vê que a competência é da cidade vizinha para analisar. Então, remete para o foro competente ou para o promotor de justiça que tem atribuição. Ou pode ser necessária a complementação de uma diligência, né, policial para ouvir mais uma pessoa ou para encontrar um coautor do fato. Então, são outras situações. Regra, arquivamento, remissão ou oferecer ação. Tá? Vamos falar dessas 3 situações. No caso do arquivamento, o promotor dá suas razões e fundamentos. E remete ao juiz para homologação. Aplicando-se a regra, remete ao juiz para homologação. Aplicando-se a regra do artigo 181 e parágrafos do ECA, 181 e parágrafos do ECA, que adotou sistema semelhante, 181 e parágrafos do ECA, que adotou sistema semelhante ao artigo 28 do CPP, Sabe como é que é o artigo 28 do CPP? Lembra disso? Do arquivamento de inquérito policial? O promotor arquiva o inquérito, remete ao juiz para homologação. Se o juiz concordar, ele homologa e está arquivado o inquérito. Se o juiz discorda, o que faz o juiz? Remete ao Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça, se adotar a posição do promotor, manda de volta e o juiz vai engolir aquela azeitona com caroço e tudo. Vai ter que homologar. Porque a postura aqui, que define, é a do promotor, não é do juiz. Do Ministério Público, né? Se o juiz entender que o promotor
está equivocado e o juiz é que está certo, ele vai designar um outro promotor para oferecer ação, ou conceder remissão, ou seguir novas diligências, para fazer outra coisa que não seja o arquivamento. O sistema do ECA, do 181, e parágrafo 1º, especialmente, é exatamente esse. Adotou a mesma regra do 28 do CPP. Tá? Então, se perguntarem, aplica-se subsidiariamente o 28 do CPP? Não, não aplica não, porque o ECA tem a regra dele, que é semelhante a essa, mas está no 181, parágrafo 1º. Tá? Entenderam? Certinho? Tal.